Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Meu nome é Marcelo Remy Ramos. Nesse momento nós vamos estudar a lição 12, penúltima lição do trimestre. José, príncipe no Egito. Que Deus os abençoe. Gostaria de te convidar para uma oração inicial. Vamos lá então? Obrigado a Deus pela chance que temos de aprender a Tua Palavra. Nos dê a sabedoria necessária, nos fortaleça e nos purifique em todas as coisas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. José, príncipe do Egito. O verso para memorizar é Gênesis 41:41. E Faraó disse mais a José: Eis que o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Isso aconteceu depois dos sonhos de Faraó. José não apenas interpretou os sonhos, mas deu a melhor opção administrativa para Faraó. Então, ele se torna, a partir daí, o príncipe do Egito, o segundo em comando praticamente, conforme a ordem do próprio Faraó. A lição de sábado nos diz o seguinte: José era então o líder do Egito e seus próprios irmãos se curvaram diante dele, sem saber quem ele era. Os irmãos de José se humilharam quando ele os forçou a voltar com Benjamim. E quando temeram que a segurança de Benjamim estivesse ameaçada, imploraram por graça diante daquele homem poderoso, e que viam como o próprio Faraó. Quando José revelou sua identidade, entenderam que, apesar do que haviam feito, Deus reverteu tudo em bem. Ou seja, eles entenderam que o que eles fizeram foi errado, mas, graças a Deus, as coisas estavam se acertando gradativamente, e Deus ainda estava permitindo que naquele momento triste, naquele momento difícil, as diferenças fossem anuladas e eles pudessem voltar a viver com uma família novamente. Curiosamente, toda a seguinte sequência de eventos, que deveria ser sobre o sucesso de José, fala mais sobre o arrependimento de seus irmãos. Suas viagens de ida e volta, José até o pai, os obstáculos que encontraram, fizeram com que se lembrassem da sua maldade para com José e Jacó. Eles então perceberam sua iniquidade para com Deus. Os irmãos de José viveram toda essa experiência como um juízo divino. No entanto, a conclusão comovente, que levou a todas as lágrimas e alegria, também continha uma mensagem de perdão para eles, apesar de seus atos injustificáveis de maldade. O próprio José disse, é Deus que perdoa, né? O próprio Deus perdoa vocês, quem sou eu para negar que a família volte a se reedificar, a se realinhar, a voltar a ser uma família novamente. Então nós vamos para a lição de domingo, a ascensão de José ao poder. Para José, os sonhos de Faraó revelavam o que Deus estava prestes a fazer na terra. O próprio José interpretou isso, como 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José, no entanto, não pediu a Faraó que acreditasse no seu Deus. Em vez disso, a resposta imediata de José foi a ação. Ele propôs um programa econômico. A parte econômica do discurso de José foi mantida por Faraó, que estava interessado nessa tragédia que salvaria o Egito quando se cumprisse o significado espiritual do sonhado por Deus. É interessante que quando nós vemos o pai de José pedindo para que ele fiscalizasse as coisas, talvez dê a impressão que nisso havia apenas um partidarismo da parte do pai, ou seja, o pai só fazia isso por gostar muito de José. Mas nós vemos quando a Bíblia fala que José trabalhava com os filhos das concubinas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que José trabalhava com os filhos das concubinas, e o pai pedia para ele verificar, inclusive no último momento triste ali da história, quando José foi vendido, o pai havia dito para José que ele deveria ir lá verificar o que os irmãos estavam fazendo. E quando nós vemos a forma, obviamente Deus estava com José em tudo que ele fez, Deus é o responsável por tudo, mas é interessante que nós percebemos que José tinha uma capacidade administrativa, ele tinha um caráter muito, muito bom, muito forte nesse sentido. Então, o que eu vejo é que José ele tinha uma capacidade administrativa muito boa. E quando Deus, e isso nós já podemos ver já do momento em que ele ajudava o seu pai a olhar seus irmãos.
Porque veja, o pai não pedia apenas por dar preferência a ele, pedia porque confiava nas palavras dele, confiava no que ele falava. Quando ele falou do sonho para o pai, e o pai o repreendeu na frente dos irmãos, por que o pai pensou depois? Porque o pai conhecia, apesar de tudo, o pai conhecia o filho que possuía, então ele sabia das qualidades de José. E quando José se entregou nas mãos de Deus, essas capacidades foram aperfeiçoadas. Veja, ele ficou na casa de Potifar e ele administrou maravilhosamente bem. As coisas prosperaram, mas naquilo que já existia, ele também administrou muito bem. Ele tinha Potifar confiava muito nele. Quando ele foi administrar ali na prisão, quando ele se tornou um auxiliar ali na administração da prisão, também se percebe que as pessoas encaravam nele lealdade, veracidade. Ele era verdadeiro, ele era leal nas coisas que falava, ele era honesto, sincero. Então nós vemos que quando ele passou a administrar para Faraó, nós vemos que assim, basicamente, porque o que nós precisamos entender é que o nosso caráter ele não se molda passivamente. Nós não podemos ficar apenas parados esperando Deus transformar nosso caráter. Nós temos que agir, nós temos que buscar. Então, o que nós vemos é um José que, em cada oportunidade que Deus dava a ele de demonstrar trabalho, ele fazia o seu melhor, ele se dedicava, ele orava a Deus, ele pedia o poder e a sabedoria de Deus, e com essa capacidade dada por Deus, ele oferecia o seu melhor, e com isso ele conseguiu então se desenvolver muito bem. Leia Gênesis 41, 37 a 57. Qual é o lugar de Deus no êxito de José? Gênesis 41, 37 a 57. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Qual conselho? Vamos ver? Agora Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Então veja. Primeiro, Faraó precisa escolher um homem habilitado a administrar tudo isso. Além disso, Faraó devia fazer isso, pôr administradores, no plural, sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, nós temos aí, veja, um administrador para administrar todos esses outros administradores e, junto com esse administrador, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, ele vai precisar de bons administradores. Ele vai precisar de pessoas que consigam fazer todo esse plano. Esses administradores devem juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Então, basicamente, José estava dizendo o seguinte: olha, nos próximos 7 anos vai haver uma melhora muito significante na colheita. No entanto, essa melhora significativa na colheita vai ser seguida de uma piora muito grande, vai haver fome. Então nós precisamos administrar bem tudo isso. E aí ele fala para Faraó: olha, 20% de tudo, recolher 20% de tudo, a quinta parte de tudo, será suficiente, porque a colheita vai ser tão boa que basta esse 1/5. Veja que aqui nós temos um conselho administrativo e nós temos também uma questão relacionada à revelação, porque como é que ele saberia que 20% seria o suficiente? Então Faraó entendeu aí tanto o valor da inteligência de José ao dar o conselho, como Deus trabalhando nas palavras de José, Deus atuando através das palavras de José, porque a única forma de José saber exatamente a quantidade que precisaria ser armazenada e manter isso adequadamente seria por revelação divina. Ou seja, como ele sabia que a quantidade, que a colheita cresceria a tal modo que 20% seria o suficiente para manter os anos de dificuldade. Então veja, só Deus para revelar isso. Então nós vemos que existe aí a sinceridade de José, a lealdade de José a Deus sendo recompensada com sabedoria, mas nós vemos também aqui as próprias revelações de Deus a José em todos os momentos. Até nesse conselho, Faraó percebeu que ele precisaria confiar em José. Assim o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então veja só, todos enxergaram isso como um belo conselho. Olha, se vai haver uma melhora, nós pegando esses 20%, nós vamos progredir bastante nesses 7 anos, e ainda por cima, nos 7 anos de fome, ainda teremos um progresso muito bom, porque nós teremos condições de alimentar muita gente. Então o Faraó
percebeu que isso não só salvaria a população, como era uma ótima oportunidade de negócio. Então, e aí ele fala, e aí vem a fala de Faraó. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Ou seja, ele percebeu e falou, olha, para eu fazer isso, eu tenho que acreditar no que José está falando, eu tenho que acreditar que um quinto vai ser suficiente, eu tenho que... Só que assim, quem eu vou colocar? Não tem outra pessoa no lugar de José. Se Deus está revelando tudo isso para José, se Deus deu a capacidade para ele administrar tantas coisas bem, como provavelmente o Faraó ficou sabendo, então ele fala, é evidente que eu tenho que colocar ele, porque assim, é a ele que Deus se revela, é a ele que Deus vai dizer como administrar melhor, é a ele que vai dizer quais os melhores administradores para serem colocados em cada local para fazer tudo isso. Então o Faraó percebeu, ele falou, olha, Deus está deixando claro que é José que tem que ser colocado nesse trabalho. E aí Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Ou seja, não tem ninguém aqui, José, que possa fazer esse trabalho como você, porque Deus se manifesta a você. Deus está trabalhando com você, a sua lealdade está sendo recompensada com o poder e a sabedoria de Deus a você. Então, eu preciso colocar você, porque você é tão leal a Deus, você é tão temente a Deus, que Deus está te recompensando, está nos recompensando com a sua sabedoria dada por Deus. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. É grandioso demais isso. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Faz ideia disso? Uma pessoa que começou como um escravo e ele acaba nessa posição? Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, isso é o ponto. Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, José, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Ou seja, Faraó disse o seguinte, olha José, eu sou Faraó, mas eu reconheço que Deus está trabalhando com você de tal modo que todos vão ter que obedecer ao que você falar, porque eu sei que você tem uma comunhão tão íntima com Deus, que Deus fala para você. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Tinha José 35 anos de idade, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, conforme José havia falado. Então veja, tudo estava acontecendo exatamente como ele falou, ou seja, a cada ano de fartura, a cada ano de abundância, Faraó tinha, e não só Faraó, mas a terra inteira ali, todos que tinham conhecimento de José, percebiam que Deus estava agindo através dele. E José ajuntou todo o mantimento na terra, que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar. Olha só, foi tanto que o escritor, ele fala 3 vezes, olha a repetição enfatizando a grandiosidade. O autor falou 3 vezes, olha, muitíssimo cereal, como a areia do mar, 2, até perder a conta, 3, a ênfase tripla. Lembra da ênfase tripla? A ênfase tripla, a ênfase 3 vezes. Assim, foi muita coisa, ou seja, a forma como o autor, no caso Moisés, enxergou para falar sobre isso foi enfatizar com a ênfase tripla, 3 vezes. Ou seja, muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. E aí, para complementar, assim, ele fala, olha, foi muito. E aí ele fala assim, e aí ele esclarece, ó, além das medidas, além de qualquer expectativa, além das expectativas mais positivas, e além disso, ou seja, Deus estava abençoando de uma forma grandiosa. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ou seja,
É lógico que ele se lembrava do pai e dos irmãos, é lógico que ele tinha saudade, mas quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, que Deus deu condições mentais a ele e espirituais para que, apesar disso, ele conseguisse exercer bem o seu papel sem que essa saudade, sem que essa lembrança prejudicasse a sua vida. Então, não é que ele esqueceu do que aconteceu, principalmente das coisas boas que aconteceram com ele, com o pai e etc. Não. Ele está dizendo o seguinte, que ele fez esquecer no sentido assim, de não levar em conta isso a ponto de prejudicar o seu desenvolvimento, tanto com Deus e, consequentemente, no decorrer da sua vida. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Próspero na terra da minha aflição. Ou seja, onde houve aflição, onde houve muita tristeza, onde houve traições em relação a tudo que eu fiz, Deus continua me abençoando. Então veja, o tempo inteiro Deus o abençoa. E o tempo inteiro Ele deixa claro para as pessoas, olha, nada disso é mérito meu, tudo isso é mérito de Deus. Obviamente que as pessoas sabiam que para que Deus agisse dessa forma com José, é porque José tinha uma comunhão muito grande com Deus. José tinha uma sinceridade, uma lealdade muito grande com Deus. Começaram 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo chamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, vão falar com José e façam o que ele disser. Ou seja, ele falou, olha, gente, é José, Deus está falando com José, o Deus José, a sabedoria vem de lá, né? Vão lá falar com ele que ele vai saber a melhor forma de resolver tudo isso. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. E, obviamente, Faraó sabia que José, ele era um homem bom, ele era um homem leal, um homem honesto, com uma moralidade excelente. Então, Faraó sabia que ele faria tudo de uma forma justa, de uma forma honrada. Então, ou seja, ele confiava em José plenamente. É muito difícil chegar a esse ponto, né? Então, assim, é só Deus mesmo para fazer uma pessoa que chegou lá na condição de escrava de um outro povo e chegar a essa posição. Não tem como encarar de outra forma. Faraó indicou José para assumir o comando não apenas porque tivesse interpretado corretamente, mas porque tinha uma solução para o problema, porque o seu conselho agradou a Faraó. A escolha de Faraó parece ter sido mais pragmática do que religiosa, e ainda, ele reconheceu que a presença do Espírito de Deus estava em José, que foi qualificado como ajuizado, expressão que caracteriza a sabedoria de Deus. Todos os detalhes se encaixam na situação histórica do Egito. Politicamente, o fato de Faraó ter nomeado José como vizir, governador, não era incomum no Antigo Egito, onde se atestaram casos semelhantes. Obviamente que, além do atestar, confiar que tudo aconteceria da forma que José predisse, isso assim, historicamente é algo muito difícil de se verificar, né? Ou seja, a história de José é uma história bastante diferenciada, quando você compara com qualquer outra história, é uma história bastante diferenciada. Os 7 anos seguintes foram de abundância de tal forma que a produção de grãos se estendeu além das medidas, sinal de providência sobrenatural. A comparação com a areia do mar revela que essa era a bênção de Deus. Os nomes dos filhos de José mostraram providência divina. Que exemplo poderoso de como Deus transformou algo ruim em algo bom. Excelente. Leia Gênesis 4, verso 2. Lição de segunda-feira. José confronta seus irmãos. Agora vem uma parte difícil, né? Evidentemente, uma parte difícil na vida de José, né? Ele precisaria lidar com situações difíceis que passaram na sua vida. E vamos ver lá. Leia Gênesis 42. O que aconteceu e como isso revelou a providência divina a despeito da maldade e vileza humana. Vou ler o comentário e depois nós lemos o texto. A fome obrigou Jacó a enviar seus filhos ao Egito para comprar grãos. Ironicamente, foi Jacó quem iniciou o projeto de comprar os cereais. O infeliz ancião, vítima de circunstâncias além de seu controle, sem saber, pôs em movimento uma incrível cadeia de eventos que o levaria a se reencontrar com o filho, por quem havia chorado durante tanto tempo. Em segundo lugar, esse encontro providencial é descrito como uma resposta
As semelhanças linguísticas e temáticas entre os dois eventos destacam o caráter de justa retribuição. A frase "disseram entre si" também foi usada quando começaram a conspirar contra José. A estada dos irmãos na prisão relembra de José. Na verdade, seus irmãos relacionaram o que estava acontecendo com eles com o que haviam feito talvez 20 anos antes. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rubem disse: o sangue dele está sendo requerido de nós. Essas palavras relembraram sua advertência anterior: não derramem sangue, e reforçaram a ligação entre o que estavam enfrentando e o que tinham feito. Ou seja, nós percebemos que muito da personalidade de cada um, inclusive, permaneceu, porque a questão da prisão dos irmãos aconteceu justamente como um plano de José, né? Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, olha, todo mundo ali preocupado, o que nós vamos fazer? E aí Jacó vai e fala: olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá e comprar, nós estamos precisando. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Veja, 10, a Bíblia enfatiza desde o começo, 10 dos irmãos foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Aqui, a impressão, assim, só um comentário pessoal meu, aqui a impressão que eu tenho é que Jacó, apesar de não expressar isso, ele tinha alguma desconfiança em relação ao que teria acontecido, tá? Mas porque assim, veja como ele fala: e se lhe acontecer algum desastre? Veja, será que ele não se preocupava com os outros filhos? Né? Eu não tenho a impressão que isso tenha sido falado com ele porque ele não se preocupasse com os outros e só com Benjamim. A impressão que eu tenho é que essa fala de José manifestava uma certa desconfiança. Ou seja, então possivelmente ele também devia ter um carinho muito grande por Benjamim, ele tinha um carinho muito grande por Benjamim, conforme ficou demonstrado na história, no relato, e então ele estava preocupado que pudesse acontecer a mesma coisa com Benjamim, porque, ou seja, pairou uma desconfiança em relação ao que aconteceu a José. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, conforme determinado por Faraó. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Até porque eles imaginavam que, olha, se ele não tiver morto, obviamente ele não vai ser o líder, né? Dificilmente alguém reconheceria, até porque é lógico que quando nós vemos a característica dos sonhos de José, os irmãos dele sabiam que, apesar de tudo que eles fizeram, o sonho poderia se cumprir, né? Então, a preocupação deles quando eles se referem ao sonho lá no começo, na lição anterior, mostra que eles tinham uma certa preocupação em relação ao sonho. E o pai também sabia em relação ao sonho. O pai chorou, só que assim, diante de tudo que aconteceu, né, apesar de tudo que havia sido revelado a eles, dificilmente eles teriam a noção de que aquele poderia ter sido José. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Então veja, ele já tinha um plano, ele já tinha um plano para trabalhar, para verificar a sinceridade dos irmãos, se os irmãos haviam mudado, né, e ao mesmo tempo ver seu pai, ver seu irmão Benjamim. Então ele já tinha planejado tudo. Eles responderam: não, meu senhor, esses seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. E é isso que José iria colocar à prova. Esses seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões.
Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Então ele já havia planejado tudo. Enviem um de vocês, que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir. Levante cereal para matar a fome de sua família. Então veja o que ele fala aqui lá no começo, e aí ele muda depois dos 3 dias. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Lá ele havia dito o quê? Vocês ficarão detidos e um de vocês busque o seu irmão. Depois ele muda. Um ficará detido e os outros irão buscar o irmão. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome de suas famílias. Aqui já havia um outro plano de José também desenvolvido, né? Traga o irmão mais novo com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E aí eles concordaram, não tinha outra alternativa nesse caso, não é? Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Então, veja que o que esse texto dá a entender é que o irmão implorou: por favor, não façam isso comigo. Imagina o seu irmão mais novo, por mais defeitos que viesse a ter, né? Os irmãos mais velhos é que costumam orientar os mais novos naquilo que há de errado, né? Então eu acredito que eles estavam talvez até esperando, por mais que eles sabiam que muito do comportamento de José tinha a ver com a forma como o pai dava preferência a ele. Então veja só, ele fala assim: vimos a angústia de sua alma. Vimos a angústia quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Olha só, o irmão implorando para que eles não fizessem aquilo. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não peque contra esse jovem, não peque contra o jovem, não é verdade? Mas vocês não quiseram me ouvir. Pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Então, apesar de Rubem não ter participado ativamente de tudo isso que ocorreu, ele entende que ele também estava sendo punido porque ele não agiu como deveria. Ele percebeu que ele deveria ter sido mais corajoso, ter sido mais enfático. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. Então, veja, tudo desde o começo já estava planejado. José não queria ser reconhecido, ele falava por meio de um intérprete. E aí, veja só, não sabiam que José os entendia. Então, ou seja, a conversa toda estava sendo ouvida por José. Não sabiam que José os entendia. José estava ouvindo toda a conversa. José já estava vendo ali, que estava vendo realmente sinceridade no que eles estavam falando. E retirando-se deles, José chorou. Ele se sentiu triste. Ainda havia algumas cicatrizes, né, ali, mas assim, ele percebeu que realmente os irmãos haviam indícios ali de que os irmãos estavam arrependidos. Depois, voltando para junto deles, ele falou outra vez: escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos, restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. Então veja como olha como ele começa a agir, em parte já deixando algumas dúvidas na mente dos irmãos, porque veja, quer dizer, acusar de serem espiões, aí restituem o dinheiro, dão um saco de cereal, supriu de comida para o caminho, né? Olha só, ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos, lhes restituísse o dinheiro e o suprissem de comida para o caminho. Então, assim, se houvesse sinceridade, eles voltariam. Ou seja, o que seria mais valoroso? Porque assim, eles estavam levando comida já estavam levando uma quantidade boa de comida, de dinheiro. Ou seja, o que ele queria provar ali? A lealdade, a sinceridade dos seus irmãos, o que eles realmente tinham
prioridade? A vida, né, o parentesco ou o dinheiro? Veja como ele vai trabalhando para verificar a mentalidade dos irmãos. E carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo. E tremendo, entreolharam-se dizendo: o que é isso que Deus nos fez? Quer dizer, ou seja, Deus está nos punindo de uma forma tamanha. Ou seja, eles pensaram ali: se eles voltarem e nos verem com o dinheiro, eles vão nos matar. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco. O homem, o senhor da terra, que eles sabiam que não era Faraó, mas possivelmente a fama já havia, né, de José já havia se espalhado, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai. Então o homem, e aí ele conta a história, né? Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim? Não, desculpa, a afirmação. José se foi, Simeão se foi. Agora se querem levar Benjamim. Todas essas coisas aconteceram contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Que fala, né? Deixe que eu tome conta dele e eu trarei de volta para o Senhor. Ou seja, pai, você tem minha palavra que eu vou fazer de tudo para que ele volte. Mas Jacó respondeu: meu filho não irá com vocês, o irmão dele está morto, ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E aí nós começamos a entender o que aconteceu, como isso revelou a providência divina a despeito da maldade e vileza humana. Ou seja, a providência divina foi que José, apesar dele estar ainda entristecido com tudo o que aconteceu, ele percebeu que havia sinceridade nos seus irmãos e ele começou um plano que mais tarde nós vamos perceber que teve um excelente desenrolar, mostrou a sinceridade dos irmãos, como as coisas deveriam acontecer, não é? Jacó não poderia José e Benjamim agora, lição de terça-feira. Jacó não poderia permitir facilmente a partida de Benjamim, seu único filho, com Raquel que permanecia com ele. Tinha medo de perdê-lo, pois já havia perdido José. Somente quando não havia mais alimento e quando José se comprometeu a garantir o retorno de Benjamim, Jacó finalmente consentiu em uma segunda visita ao Egito e permitiu que Benjamim fosse com seus irmãos. Então veja, Rúben já havia garantido, o pai ainda estava irredutível. A fome continuava gravíssima na terra. E preocupado também, né? Porque, quer dizer, o pai ainda não estava totalmente clareado sobre o que aconteceu. Eu falei, então, se eles vão lá e ainda matam meu filho e quem garante que Simão estará vivo? Então, acho que uma série de coisas passou na mente do pai. E essa atitude também reforça a ideia de que realmente ele estaria desconfiado dos filhos, apesar de tudo que aconteceu. Aí, 43 nos diz o seguinte: a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: olha, pai, aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Ou seja, não adianta a gente ir lá. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos diz: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. E até ele havia dito que se eles não cumprissem e eles tentassem enganar alguma coisa, eles podiam ser punidos até com a morte. Vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. E aí Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Pelo desespero, né? Imagina, você chega num local, a pessoa te acusa de espião, então eles ficaram desesperados, acabaram dizendo que tinham outro irmão. Não, realmente não precisavam ter dito, né? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós
e de nossa parentela. Então a coisa começa a ganhar um outro contorno aqui. Dizendo, o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria, traga um outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai, deixe o jovem ir comigo. E aliás, essas perguntas revelam que José, ele já armou planos. Quando ele viu os irmãos, ele já tinha planos específicos quanto a isso. Então Judá disse a Israel, seu pai, deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos. Lembra da ameaça de morte, inclusive, que havia sido feita a eles? E não, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. E também aqui, então, havia dois pontos aqui. Não morramos de fome, e também não morramos quando chegarmos lá sem o nosso irmão. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Então veja, Rúben e Judá, filhos de Lia, falaram para ele, pai, confie em nós. E veja que foram exatamente os dois que protegeram para que José não fosse morto. Então eles tinham, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade o conflito que havia, Jacó conhecia os filhos que tinha, não é? Isso não aconteceu de repente, de Rúben propor algo para livrar seu irmão, apesar de não ter conseguido, de Judá, vendo como seus irmãos agiriam, propor vender seu irmão. Isso não aconteceu à toa, né? Eles tinham alguma coisa dentro em relação a eles ali, algum senso ali de consideração por José, apesar de tudo que havia acontecido, mesmo no momento que aconteceu e mais à frente. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Ou seja, pai, se não fosse pelo Senhor estar irredutível, o assunto já tinha sido resolvido. Então Israel, seu pai, disse, se é assim, então façam o seguinte, peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para mantimento e levem de presente a esse homem. Ou seja, demonstrem que nós estamos de boa vontade. Vocês vão levar, ele nos recompensou, nós vamos recompensá-lo também. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro. Ele não devolveu o dinheiro, vocês vão levar então dinheiro em dobro. E devolvam o dinheiro restituído na boca do saco de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Então, ou seja, é possível que tenha havido algum engano. Então, ou seja, o que passava na mente dele? Será que meus filhos pegaram esse dinheiro? Será que houve um engano lá nas pessoas que colocaram o dinheiro? Ou seja, o que estaria passando na mente de Jacó? Ou seja, como entender isso? Será que havia alguma esperança, por menor que fosse ali na mente dele? Levem também o irmão de vocês, levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, 100 filhos ficarei. Ou seja, o que ele está... Nesse momento, Jacó está dizendo assim, eu preciso confiar mais em Deus. Se eu ficar sem filhos, que seja por permissão de Deus. Então, eu preciso confiar. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Veja, o pai teve uma atitude extremamente sábia, ou seja, é perfeitamente possível que ele tivesse inclusive orado a Deus antes de tomar essa decisão. E aí ele, olha, vamos devolver o dinheiro, vamos oferecer mais coisas a ele, especiarias da terra, né? Vamos mostrar a nossa boa vontade e eu vou confiar em Deus. A presença de Benjamim, que efeito teve a presença de Benjamim no curso dos eventos? É o que nós vamos ver logo mais. A presença de Benjamim dominou os eventos. Quando todos os irmãos estavam diante de José, ele foi a única pessoa que José viu. E o único chamado irmão. Enquanto Benjamim é chamado pelo nome, todos os outros não são identificados, são simplesmente chamados de homens. José chamou Benjamim de meu filho, como uma expressão reconfortante de afeto especial. Compare com Gênesis 22:8. A bênção de José referia-se à graça.
uma reminiscência de seu pedido de graça, o qual não foi atendido. Deu a Benjamim a graça que ele não recebeu dos seus outros irmãos. Enquanto os irmãos de José temiam ser presos por causa do dinheiro devolvido, José preparava um banquete para eles por causa da presença de Benjamim. É como se ele tivesse um efeito redentivo sobre a situação. Quando todos os irmãos estavam assentados de acordo com a idade e respeitando as regras de honra, Benjamim, o mais jovem, foi servido 5 vezes mais do que os outros. No entanto, esse favoritismo não os incomodou, como acontecia quando José era o favorito do seu pai, que o levou por ações terríveis para com seu meio-irmão e seu pai. Então, vamos ver o que Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas. Por esse sinal de favor para com Benjamim, quem esperava? José. Esperava averiguar se o irmão mais novo era olhado com inveja e o ódio que haviam sido manifestados para com ele. Ainda supondo que José não compreendia a sua língua, os irmãos conversavam livremente uns com os outros. Assim ele teve uma boa oportunidade de conhecer seus verdadeiros sentimentos. Ainda desejava prová-los mais e, antes de sua partida, ordenou que seu próprio copo de prata fosse escondido no saco de mantimento do mais novo. Que prova, né, irmãos? Que prova. Realmente, olha, é um teste difícil. Não é para qualquer um, né? Ele estava provando até o último os seus irmãos para ver o quanto eles realmente haviam mudado. E ele estava tendo bons resultados, conforme a própria Ellen White diz, conforme nós vemos no texto também. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da casa: leve esses homens para casa, mate um animal, prepare tudo, pois esses comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José havia ordenado, levou os homens à casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal que nós fomos trazidos para cá. Ou seja, eles já ficaram ali, coitados, né? Desesperados, preocupados, né? Para que nos possa acusar e atacar, nos escravizar e tomar dos nossos jumentos. Ou seja, não vai ter jeito, né? Só que assim, como se eles tivessem, ele não vai acreditar que foi. Mas veja, o pai foi muito sábio ao falar: vocês vão levar o dinheiro, vão levar em dobro, vão devolver o dinheiro, vão pagar pelo próximo mantimento e ainda vão levar especiarias. Ou seja, vocês vão fazer tudo para mostrar a boa fé. Mas ainda assim, imagina, né? Por que está levando para casa dele, né? Então imagina como eles estavam ali preocupados. E disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco do cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro no saco de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois, o administrador levou aqueles homens à casa de José, lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o irmão mais novo de vocês, de quem falaram? Acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, lembra do que a lição comentou, né? Meu filho, né? José, profundamente emocionado por causa de seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Ou seja, ele ficou tão emocionado com tudo que estava. Obviamente, ele ficou muito emocionado com seu irmão, mas assim, toda aquela situação de teste que ele estava fazendo e a demonstração de mudança dos seus irmãos, tudo aquilo já estava o deixando emocionado. Quando ele viu seu irmão, então, aí que aflorou mais ainda, né, a emoção, né, de ver o seu irmão. Entrou no quarto e ele chorou. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se, ou seja, isso deve ter levado um certo tempo, né, porque você chorar pelo seu irmão, lavar o rosto, se conter,
para aparentar que não aconteceu aquilo. Então eu imagino, deve ter levado um certo tempo aqui. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo ali, né? Estava ali, por que isso está acontecendo? Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Então essa parte aqui é que Ellen White está falando, e beberam com ele até ficarem alegres. Ou seja, isso, além de outras coisas que aconteceram também, são indicações de que José os estava testando e ele estava percebendo que realmente os irmãos haviam mudado. Quarta, o copo de adivinhação. Gênesis 44. Por que José colocou o copo de adivinhação no saco de mantimentos de Benjamim e não no de outro irmão? Justamente porque Benjamim era irmão de sangue de José, não é? Então, nós temos Benjamim, assim como José, e ele queria ver o comportamento dos irmãos em relação a Benjamim. Se realmente houvesse mudado, eles teriam um comportamento oposto ao dado em relação a José. Primeiro ele testou, ele falou, bom, então primeiro eu vou fazer com que Benjamim seja diferenciado nesse momento da refeição, e aí, depois disso, o comportamento deles diante do que José fizesse iria revelar como eles se sentiam em relação a Benjamim. Se aquilo que foi feito em relação a Benjamim teria deixado algum vestígio, porque ele percebeu, eles ficaram alegres, eles deram a entender que não se importaram com aquilo, mas José ainda queria uma outra prova, se realmente eles estavam modificados, se aquilo talvez seria aparente pelo medo dele, como eles se comportariam em relação a Benjamim, um teste que verificaria realmente como eles se comportariam depois de Benjamim ter preterido. José deu essa ordem ao administrador: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal. Então todos levariam o dinheiro de volta, mas o irmão, além disso, levaria o copo de prata. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, e assim, o que nós devemos entender é o seguinte, que provavelmente esse choro de José, essa tristeza dele, pessoas da confiança de José perceberam o que estava acontecendo, sabiam como José era, o que estava acontecendo com ele. De manhã, quando já estava claro, e o administrador, inclusive, conhecia o caráter de José, sabia que José não estava fazendo isso por maldade, por pirraça. Ele sabia que devia ter algum plano em relação a isso. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos, saíram da cidade. Antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Olha só, um teste difícil, realmente um teste difícil, depois de tudo que já havia acontecido com eles, né? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? O que nós enxergamos aqui? José, ele falou o seguinte: Deus me modificou, e apesar de tudo que eu passei, Deus me deu forças para ser leal. Eu quero ver se eles realmente se modificaram durante esse período, se houve realmente um arrependimento verdadeiro neles, se eles realmente buscaram uma mudança verdadeira. Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. E aí, eles falam assim: se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Ou seja, olha, nenhum de nossos irmãos levou nada do seu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Olha só, primeiro o administrador só foi até eles, e eles falaram: se algum de nós tiver o copo, será morto, e nós seremos seus escravos. Ou seja,
o Senhor pode matar quem tiver com o copo e todos nós seremos seus escravos. E ele fala, que seja como vocês disseram. Eles se apressaram, e aí foi aberto, e aí foi encontrado o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então eles, no plural, rasgaram as suas roupas. Aí foi o desespero, porque não é possível que Benjamim tenha feito isso. Só que eles sabiam de todo o histórico que havia ocorrido, então eles estavam achando aquilo muito estranho. Cada um carregou de novo seu jumento e eles voltaram para a cidade. Imagina a situação, né, irmãos? Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se diante dele. Veja, aqui nós vamos ver que a preocupação já não era mais em relação à escravidão. A preocupação era em relação à morte de Benjamim. Eles já estavam com a culpa da morte de José, que eles não sabiam que estava vivo ainda. E aí, agora, o desespero, não tanto pela questão da escravidão, como nós vamos ver, mas pela questão da morte de Benjamim. José lhes perguntou, o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu, que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como podemos nos justificar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então eles tentaram assim, implorar. Aqui é um claro pedido, implorando, eles estão implorando pela vida do seu irmão. Olha, nós e o nosso irmão estamos dispostos a ser seus escravos. Eles estavam claramente, não mate o nosso irmão. Mas José disse, longe de mim fazer uma coisa dessas. Então ele fala assim, não. E aí eles se surpreendem, né? Assim, e aí ele permite que o irmão fique vivo, mas olha só como ele fala. Olha como a trama que ele havia planejado. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Então ele fala assim, não, eu não vou matar seu irmão. Ele vai ser meu escravo. E os outros? Eles não tinham falado, olha, todos os outros podem ser escravos. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Que teste, irmãos. Aqui seria realmente provado o caráter deles. Se eles realmente haviam mudado ou se eles estavam dispostos a deixar mais um irmão que tinha ali o carinho de seu pai, deixar o irmão ali. Então Judá, lembra de Judá? Lembra que Judá propôs a venda de José? Meu senhor, permita que seu servo, diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a sua ira contra esse servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai ou algum irmão? Respondemos, senhor, temos, né? O seu pai o ama. Então o senhor disse a esses seus servos, tragam. Respondemos, o jovem não pode deixar o pai, ele morrerá. E aí, quando voltamos à casa de meu pai, repetimos as palavras, voltem e comprem mantimento. E aí ele vai contando a história, né? Se agora vocês me tirarem também esse da minha presença, veja só, certamente, em relação a José, certamente foi despedaçado e até agora não mais vi. Né? Um se ausentou de mim. E aí, se agora vocês me tirarem também este da minha presença, farão descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então veja, aqui ele revela pontos, inclusive da conversa, que não haviam sido revelados lá anteriormente, né? Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, ou seja, ele o ama demais. Vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. Esses seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai com tristeza à sepultura. Pelo amor de Deus, não permita isso. Porque esse seu servo ficou responsável por esse jovem. Rubem também havia ficado responsável, inclusive, né? Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da vida. Agora, pois, que esse servo, que eu fique em lugar do jovem, como escravo do meu senhor. E que o jovem volte com meus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Nesse momento, irmãos, olha só que maravilha. Nesse momento, José percebe a transformação. Assim, ele já havia percebido, né? E os vários indícios de transformação. Nesse momento ele confirma
a transformação, inclusive de Judá. Essa história é paralela, nós estamos em Gênesis 44, né? Isso mesmo. Essa história é paralela à anterior. José deu instruções específicas, adicionou estranha ordem de colocar o precioso copo, os eventos tomaram um curso diferente. O fato de José ter usado um copo de adivinhação não significava que acreditasse nisso. Nunca havia pretendido o poder da adivinhação, mas queria fazê-los crer que podia ler seus segredos. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 188. Um esclarecimento importante que assim, ele fica subentendido e Ellen White deixa claro. O cálice mágico foi para José um pretexto para evocar o domínio sobrenatural e assim despertar em seus irmãos o sentimento de culpa para com Deus. É claro que assim, nós devemos diferenciar o aspecto de adivinhação por deuses e toda a questão pagã do claro poder que José sabia que ele possuía de Deus, de revelar aquilo que Deus quisesse, evidentemente. O cálice mágico foi para José um pretexto. A intensidade da emoção dos irmãos e sua reação são significativas. Estavam todos unidos na mesma dor, temendo por Benjamim, que estaria perdido como José, e como ele se tornaria escravo no Egito, embora fosse também inocente. Por isso Judá se ofereceu em lugar de Benjamim. Assim como o cordeiro foi sacrificado em lugar do inocente Isaque, Judá se apresentou como sacrifício, cujo propósito era enfrentar o mal que assolaria seu pai. Agora nós vamos para capítulo 45. Leia Gênesis 45. Que lições de amor, fé e esperança podemos encontrar nessa história? Foi naquele exato momento em que Judá falou sobre o mal que caíra sobre Avi, meu pai, que José gritou e então se deu a conhecer aos irmãos. Essa expressão, muitas vezes usada para se referir à autorrevelação de Deus, sugere que foi Deus que se revelou ali, ou seja, o Senhor mostrou que sua providência reina, mesmo apesar das fraquezas humanas. José repetiu: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E aí eles acreditaram. Então declarou: Deus me enviou. Não servia somente para tranquilizar e mostrar que José não abrigava sentimentos ruins. Era também uma confissão de fé, expressão de esperança, porque o que tinham feito foi necessário para o grande livramento e sobrevivência de um remanescente. José então exortou seus irmãos a ir para o pai, a fim de prepará-lo para vir ao Egito. Proferiu palavras específicas, ofereceu a eles o melhor da terra e etc. Jacó considerou essa demonstração visível como evidência de que José estava vivo. Tudo ficou bem, os filhos de Jacó estavam vivos. Jacó então era chamado Israel e a providência havia sido manifestada de maneira poderosa. Veja, depois que Judá teve essa atitude muito bonita, José não conseguindo se conter, ele já, assim, aí já não dava, ou seja, nesse momento já não dava para ele simplesmente sair e chorar, não. Ele já não conseguia se conter diante de todos os que estavam na presença dele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. É uma história emocionante, né? E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que estavam diante dele. Eles estavam perplexos, assim, né? Pasmo, né? Um misto de medo, de espanto. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Né? Ele havia falado, depois ele repete: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos. Olha que atitude bonita de José. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado o remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento.
Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, ou seja, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra. Não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. A terra que eles são disso, ele que tem possui o melhor da terra, né? Habitariam, isto é, proferiu palavras específicas sobre o lugar em que habitariam, isto é, Gósen, famoso por seu rico pasto, o melhor da terra. O Senhor, seus filhos, os filhos de seus filhos, seus rebanhos, seu gado e tudo que lhe pertence estará perto de mim. Ali eu os sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncio ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Lançando-se ao pescoço, seu irmão Benjamim chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Então primeiro ele vai, abraça Benjamim, chora com ele, depois ele abraça todos os seus irmãos, indicando que ele os havia perdoado, que não havia ressentimentos. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e a família de vocês, venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos, as mulheres de vocês. Tragam o pai e venham. Não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Opa! E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Todo o mantimento para a viagem, roupas novas. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e mantimento para a viagem. Despediu os irmãos e, ao partir, ele disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã. Jacó, seu pai, e disseram: José ainda vive, é governador do Egito. E aí ele conta a história, né? Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Ele falou: olha, de tudo que vocês estão me falando aí, que nós vamos ter o melhor do Egito, que eu quero ver meu filho José. É impressionante, né? Olha, pai, e eles falam, imagina lá eles todos contentes: pai, José está vivo e nós vamos ter o melhor da terra, e olha o que ele mandou para nós, olha o que ele deu para Benjamim. E aí o pai: olha, meu filho está vivo e eu quero vê-lo. Isso é o que, para mim, isso é o que importa. É lógico que tudo que eles estavam falando importava, mas o que Israel está falando e o mais importante é ver meu filho, o restante a gente vê depois. Eu quero ver meu filho José. Tudo ficou bem. Os 12 filhos de Jacó estavam vivos. Jacó era chamado de Israel e a providência divina havia sido manifestada de maneira poderosa. Estudo adicional, Ellen White. Patriarcas e profetas, José no Egito. Os 3 dias de confinamento foram de amarga tristeza para os filhos de Jacó. Eles refletiram sobre seu procedimento errado no passado, especialmente sua crueldade para com José. Sabiam que se fossem condenados como espiões e não pudessem apresentar provas de sua inocência, todos teriam que morrer ou se tornar escravos. Duvidaram de que qualquer esforço deles pudesse levar a seu pai a consentir que Benjamim se afastasse dele. Após a morte cruel como imaginava que José havia sofrido, tinham vendido José como escravo, temiam que Deus planejasse puni-los, permitindo que se tornassem escravos. José imaginava que seu pai e as famílias de seus irmãos pudessem estar sofrendo por causa da fome, e ele estava convencido de que seus irmãos tinham se arrependido do tratamento cruel que lhe haviam dado e que de forma nenhuma tratariam Benjamim como o trataram. José estava satisfeito. Provou Spiritual Gifts, volume 3, página 155 ou 156. José estava satisfeito, e aí agora na página 165. José estava satisfeito, provou seus irmãos e viu neles os frutos do verdadeiro arrependimento de seus pecados. É maravilhosa essa história.
Que Deus possa falar melhor em cada coração. Espero que tenha sido útil, proveitoso. Peço que nos auxiliem curtindo, compartilhando o conteúdo do canal, se inscrevendo no canal, não para nosso engrandecimento, mas para que a mensagem possa ser cada vez mais levada, né? Quanto mais visualizações, inscrições, curtidas, mais o YouTube entende como relevante esse conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso, que Deus fale melhor a mente de cada um de vocês e a minha mente também no decorrer da semana. Um grande abraço, Deus abençoe, Maranata, o Senhor logo vem. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, pela chance de falarmos a Tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, nos auxilie, nos dê essa mente tão pura como de José, Pai, que apesar de tudo que aconteceu, que nós estejamos dispostos a perdoar, a relevar tudo que nos acontece e a viver conforme a Tua palavra. Nos dê também o senso de justiça, o senso de lealdade, o senso de compromisso que o Senhor deu a Ele e deu a vários homens e mulheres durante a história, Pai. Nos ajude, nos fortaleça, nos perdoe, purifique. Em nome de Jesus nós imploramos desde agora e para sempre, Pai. Amém. Muito obrigado a todos. Até o próximo estudo.